Então, é com imensa alegria que retorno ao André Luiz. E ouvindo meu irmão Luiz falando, parece até que ele tem uma vivência no aspecto de sacerdote, Luiz. Quando você fala, na época que eu vivi o catolicismo nas igrejas, né, que eu participava, fiz primeira comunhão, me batizei e fiz crisma, eu ia para as missas às vezes, eu estudei Nossa Senhora da Conceição, né, ia a um colégio de freira, e Luiz falando, ele me reporta a um sacerdote, porque fala como se fosse um padre. Você tem realmente experiências em vidas pregressas na igreja? Já tem essas informações? Com certeza, né? Você não vai dizer, mas fala igualzinho a um padre, cara. Pega assim, olha, como podemos ver, o amor tem os instintos. É uma oratória bem consistente, calma, e que é realmente digna de nota. Eu vou aqui agora pegar meu óculos, porque agora eu estou com chamado a síndrome do braço curto, né? Já não enxergo mais nada de perto, se não for com meu óculos. Daí a ideia de hoje é realmente falarmos desse capítulo, que é o capítulo de Joana de Ângeles, do livro Garimpos de Amor, que nosso querido irmão aqui já fez uns prolegômenos, né? Já deu uma introdução bastante interessante, mas é sempre bom mostrar o livro a vocês, porque aí vocês podem ir direto na fonte, né? E pesquisar e reler, porque nós temos 40 minutos, 50 minutos para expor de um tema que ele realmente não se esgota nesses 40, 50 minutos. Então, se vocês podem fazer o caminho que é não ficar depositando a informação apenas no que o orador, o expositor passa, é muito mais rico e interessante que vocês mesmos se aprofundem, que vocês mesmos estudem, porque não adianta vocês ficarem como na sala de aula, né, num professor que traz a matéria, ele estudou para ser o professor da disciplina, mas os alunos, aí numa comparação que vocês não são alunos, somos todos alunos da escola da vida, eles vão se debruçar no livro que foi indicado, na literatura que foi sugerida, para fazer um aprofundamento no conteúdo. E a gente sabe que há realmente uma dificuldade muito grande das pessoas em se debruçar e estudar e ler. E é fundamental que vocês mesmos façam esse tipo de aprofundamento. Aqui eu tento trazer sobre o viés da minha interpretação, sobre a forma de como eu consegui compreender o tema, mas é verdade que vocês aqui podem ser muito mais evoluídos do que eu intelectualmente, pode ser mais evoluído que eu moralmente, e aí quando leem, vai tirar novas conclusões que eu não consegui alcançar. E tem pessoas também que estão inferiores intelectualmente a mim, e estão moralmente também inferiores a mim. E aí quando lerem, podem conseguir perceber de acordo do nível que vocês se encontram. E talvez eu explicando não consiga alcançar também. Então, por isso, recomendo que vale a pena a leitura. Vocês hoje não têm mais dificuldade de comprar livros, porque esses livros todos têm PDF. Obviamente que a gente recomenda a compra para ajudar a mansão do caminho e os autores que publicaram terem um retorno para a manutenção das obras sociais. Então, o capítulo de hoje, que foi me sugerido pelo amigo Lorival, foi Amor e Família. Só que eu estava lembrando, eu digo, poxa, eu falei isso recentemente, e fui ver que falei na COBEM. Recentemente na COBEM eu falei sobre amor filial. No mês de fevereiro, agora que acabou, eu fiz uma palestra sobre amor filial, foi tema família e amor filial. Então algo está permeando o meu campo, e verdadeiramente, quando me sugerem os temas, é mais sobre mim do que sobre vocês. É mais sobre o que eu preciso aprender do que eu preciso ensinar. Porque não vem à toa um tema quando nos sugerem as casas espíritas. Eu penso sempre, olha, tenho que olhar para isso. E se falei agora em fevereiro sobre família e amor filial, e ali sim, trabalhando essa temática, se vocês quiserem aprofundar para esse dia que fiz essa exposição, no meu canal no YouTube está lá, Flávio Nery de Azevedo, e no meu Instagram, a palestra que eu sempre baixo no final da exposição. Então, e hoje eu vou tentar trazer o viés da nossa querida benfeitora Joana de Ângeles, que vai começar a obra com a narrativa que eu fiquei pensando, vindo para cá. Eu vim de Simões Filho para cá, né? O atraso, a BR-324 às vezes nos prega peças, estava livre, mas tinha alguns trechos que estavam com interdições para poder fazer capeamento da pista, algumas coisas assim, então o tempo que eu esperava chegar não foi o mesmo, mas graças a Deus meu amigo Luiz fez aí essa introdução tão exitosa. Mas eu queria para vocês ler o início desse livro. Eu já li esse livro 2 vezes. E verdadeiramente, pela segunda vez, eu li agora em 2023. E é um livro que, se vocês quiserem ler, eu posso sugerir o tempo. É mais ou menos 3 horas e meia, você acaba de ler um livro desse. Repare, as 3 horas e meia para ter contato com a obra.
Para estudar a obra, vocês vão depois voltando em cada capítulo e vão aprofundar. Aí o tempo é muito maior. Mas para não passar na encarnação e não ter contato com a literatura, se vocês tirarem da vida de vocês 3 horas e meia, vocês terminam esse livro. Olha que coisa linda. É mesmo, Flávio? É. Como assim? Eu tenho uma neurose. A minha neurose, que eu não quero me curar, é um toque, e todo livro que eu leio, eu cronometro o tempo que eu levo para ler cada livro. Então eu sei todas as obras que eu li, o tempo que leva para ler. Para quê? Para levar vocês, quando eu estivesse fazendo exposições, e dar uma média de tempo. Porque você olha o livro dos Espíritos, um livro grosso desse, quanto tempo demora para acabar de ler? Vocês olham assim, lê. Não é estudar o livro, lê. Do início ao fim, 17 horas. Porque está aqui anotado. Eu já li 6 vezes o livro dos Espíritos. E eu sei que aqui na plenária muitos de vocês não leram e não vão ler. E eu quero constrangê-los a dizer que não é legal vocês vivenciarem no Espiritismo sem ter pelo menos o contato com o livro dos Espíritos. Façam a leitura desse livro, pelo menos com essa obrigação, dizer assim, não, eu vou fazer durante o ano de 2024. Vou ler ele todo, sabendo que dura 17 horas para acabar o livro. 17. O que são 17 horas em 365 dias no ano? Vocês conseguem ler. Não conseguem porque olha para o livro, vê um monte de letra, meu Deus, não tem uma figura, esse livro não acaba nunca, e é óbvio que tem uma linguagem difícil, rebuscada, mas vocês lendo pela primeira vez, vocês vão entrar em contato com o psiquismo desses espíritos que trouxeram o espiritismo, que é essa bênção para todos nós. Então vocês sabem que podem ler o livro dos Espíritos em 17 horas, e esse livro em 3 horas e meia, mais ou menos. Olha que lindo. Vai para casa, compra o livro, ou pega em PDF e lê. Até terça-feira da semana que vem acabou, tirando meia hora. Meia hora hoje, meia hora amanhã, meia hora segunda, meia hora terça, meia hora quarta. Quinta-feira acabou o livro. Poxa, Flávio, já li um livro esse ano por causa de sua dica, então eu recomendo que leiam. Tem uma introdução linda, de uma história belíssima, que eu vou fazer, acho que no final da minha exposição, porque se não der tempo, eu não leio. Mas dando tempo, vocês vão levar para casa uma bênção, como Joana de Andes vai abrir essa obra com uma história linda sobre o diamante, e o nome do livro é Garimpo de Amor, né? E aí ela traz o diamante como uma metáfora de uma história que ela vai narrar. Mas o tema nosso é sobre a família. Vocês estão cansados de ouvir sobre a família. Eu não vi o que nosso amigo falou, mas é verdade que ele pode ter citado sobre a questão dos laços de família, os laços parentais. Todos nós vivenciamos uma construção familiar e que ela varia das mais diversas formas. Nós não vamos entrar no mérito das novas configurações da família. Um homem com um homem, uma mulher com a mulher, um homem com a mulher, uma mulher sozinha, um homem sozinho, um pai e uma mãe que morrem e deixam os filhos serem criados pelo avô e pela avó. Então existem várias configurações familiares. Mas é verdade que para vocês estarem aqui, todos vocês vieram pela fecundação de um espermatozoide com óvulo. E foi nessa fecundação de um espermatozoide com óvulo, mesmo que seu pai tenha morrido, que sua mãe tenha lhe dado para adoção, que sua mãe tenha lhe abandonado no orfanato, não importa. A vida criou uma forma para que vocês chegassem até aqui. A vida tem seus mistérios. Nós espíritas tentamos devassar os mistérios da vida, porque a nossa doutrina é uma doutrina racionalista e que tem um princípio de uma fé não dogmática, uma fé raciocinada, baseada em evidências, baseada nos estudos, baseada na mediunidade, baseada nas informações que os espíritos nos trazem. Nós vamos construindo um saber que não é um saber como se fosse de algo que é imposto goela abaixo. Essa é a primeira premissa. Então o espiritismo se propõe a isso, a nós não ficarmos recebendo informações meramente porque assim tem que ser, está na letra, e a gente fica com a letra que mata e não vai para o espírito que vivifica. Então a ideia é saber que tudo que nós dizemos tem uma fundamentação e que é óbvio que eu posso ter viés de interpretação equivocado. Eu não sou aqui o detentor do saber. Mas a forma que eu compreendo é, nós viemos de uma família. E na configuração familiar que você veio, que o senhor veio, que a senhora veio, veio por um propósito. Nós não acreditamos no acaso. Nós acreditamos que os laços se configuram pelos vínculos, ou de afeto ou de desafeto. Ninguém é atraído apenas pelos laços do afeto. Vocês podem muito mais serem atraídos pelos laços do desafeto do que pelos laços do afeto. Olha que coisa interessante. Por que isso, Flávio? Porque o ódio atrai muito mais vocês ao outro que você odeia do que se você perdoar. Quando você perdoa, você liberta. Perdoou, libertou. Você não cria vínculos invisíveis
que lhe amarguram, como diz o ditado, você tem raiva do outro, você odeia o outro, é como se você tomasse um veneno esperando que o outro morra. Não é isso? Quando a gente toma o veneno, a gente não fica num movimento, eu nunca tomei veneno, mas deve ser doloroso, deve dar mal-estar, cólica, e aí você vai começar a ter que expurgar aquilo. Então é óbvio, enquanto aquilo está agindo no seu corpo, você está vinculado àquela toxina. Então, quanto mais vocês se vinculam pelo ódio, pela raiva, com aquelas pessoas, seus desafetos, mais vocês atraem essas pessoas para próximo de vocês, ok? Então, muitas famílias são configuradas por essa premissa. É uma premissa que os vínculos são pelos laços dos desafetos. É muito mais comum termos famílias que são aproximadas pelos desafetos do que famílias que são vinculadas pelo afeto. É rara, ou são raras as famílias hoje, no mundo de provas e expiações, onde tem um pai, uma mãe, um filho, uma filha e outra filha, onde todos sejam espíritos afins, que se uniram pelo propósito do amor, e que se uniram pelo propósito de levar um modelo para a sociedade. Existem famílias assim? Existem. Mas são raras. Raríssimas. A maioria delas se configuram pelos laços de desafeto. Eu sempre trago o exemplo da minha própria família. Porque nada melhor do que trazer a nossa realidade para tentar trazer clareza. Vocês têm configurações as mais diversas. E é verdade que vão ter um irmão, né, que você não gosta tanto, um pai que você sente um asco, uma mãe que você, meu Deus, é verdade que eu tenho essa mãe? Como é que Deus me deu uma mãe dessa? Meu pai, como é que eu tenho um irmão desse? Que eu brigo o tempo todo, que eu me desentendo o tempo todo. Então, nos laços da consanguinidade, que é o que configura a família biológica, vocês estão inequivocamente fadados a terem os princípios que aquela família norteia, nos princípios que eu falo hereditários. Então, os laços de consanguinidade, vai ter o tipo de sangue, vai ter o gen, vai ter toda aquela construção genômica que é fruto da biologia. Mas ali tem um espírito que reencarna na família com uma história pregressa de ações, atitudes, habilidades, predisposições e tendências que vão incluir-se na família de acordo com aquilo que ele necessita para o aprendizado evolutivo. Não é por uma punição. Não entrem naquele lugar onde a reencarnação é um método punitivo. A reencarnação é um método educativo. Então as famílias são verdadeiros cadinhos educacionais. São verdadeiros laboratórios onde a gente pode desenvolver habilidades, virtudes e as nossas tendências e as nossas capacidades de realização. Se você sabe entrar numa família e fazer o uso dela da melhor forma possível, você sai exitoso do corpo. Ao desencarnar, eu abandono esse evólucro material, esse escafandro e esse estojo de cartilagens e de ossos, que eu habito enquanto espírito momentaneamente, para entrar na grande jornada da evolução. E assim, se eu sei aproveitar as minhas relações familiares parentais com a maior afetuosidade possível, nós conseguiremos sair no final da encarnação exitosos daquilo que viemos aprender. É como se fosse, eu vou para uma faculdade, me formo, me graduo em alguma determinada área do saber, eu preciso ter uma boa nota e boas provas realizadas para no final dela eu realizar minha profissão na sociedade, entregar um produto que seja qualificado. A família é como se fosse a trajetória que nós espíritos enfrentamos, como verdadeiros laboratórios. Na questão lá do Livro dos Espíritos, pergunta o que seria para a humanidade se houvesse o afrouxamento dos laços de família. Aí ele vai responder, os espíritos, seria um recrudescimento do egoísmo. Havia uma recrudescência do egoísmo, que é um aumento do egoísmo, um aumento e um incremento de egoísmo. Então as famílias não se desconfigurarão, elas tomarão novas formas, mas elas sempre serão, no nível evolutivo que nos encontramos, necessárias para a evolução do espírito. Então, sabendo disso, e se vocês já sabem que é uma escola de aprendizado, tentemos fazer dela, mesmo que os laços não sejam os melhores, a melhor relação possível. Com o papai, com a mamãe, com o irmão, com a irmã. Eu sei, você tem que dormir e acordar como se fosse com o seu inimigo. Imagine você reencarna numa família onde você tem ali aquele que lhe degolou. Seu pai pode ser aquele que lhe degolou. Você morreu com muito ódio dele. E aí você volta para poder se reajustar nos afetos com esse pai. É óbvio que você vai olhar para aquele pai, é seu pai biológico, mas você é um espírito. Você tem um inconsciente que guarda as memórias do passado. E às vezes vem sonhos, vem flashes,
Vem inspirações de entidades levianas que impulsionam no seu psiquismo. Olha, esse pai é aquele que ele matou, desgrama. Foi ele que degolou, ele botou na guilhotina. Você aí conecta com aquilo. Olha como é multidimensional. Olha como o nosso olhar do espiritismo é muito mais abrangente do que apenas como é que pode, nasceu do mesmo pai e da mesma mãe, e esse menino era virado no capeta, virado no Satanás, e o outro é um anjo de candura. Como é que pode a mesma educação, a mesma alimentação, a mesma escola, o mesmo relacionamento com o pai e com a mãe, a mesma cultura, às vezes até gênios univitelinos com comportamentos diametralmente opostos e com vivências completamente distintas? Só a doutrina espírita, a reencarnação, pode explicar um negócio como esse. E aí você entra nessa família com esse desafeto que realmente criou um dano a você. Eu vou falar de mim. Eu fui senhor de engenho. Pronto, fui senhor de engenho e, portanto, escravizei os escravos lá em Cachoeira. Isso é fato. Informações de mediúnica, informação de regressão, informação de mentor. Pronto. O que quer dizer isso? Eu reencarno numa família. Como um senhor de engenho, fui perverso. Portanto, botei os escravos no pelourinho e quebrei na chibata. Mandei meu feitor, digamos, Luiz, vai lá, Luiz, quebre na porrada. Luiz foi lá e quebrou na porrada. Meu amigo lá no fundo, bateu nele. Aí reencarna. Eu, pai de meu amigo lá no fundo, e aí vem Luiz com minha esposa. Eu casado com ele, papéis diferentes. Meu filho que está lá, vê ali o senhor de engenho, que é o pai dele agora, pô, a imagem que ele tem daquele cara que bateu nele no pelourinho, matou ele de chibatada, e o feitor, que é Luiz, minha esposa, botei você com minha esposa, e ela simplesmente vê na mãe aquela figura que era quem batia. Eu dava ordem e ele batia. Tem dois desafetos ali, nessa família. Essa relação, obviamente que essa criança pode ter encarnado de forma coercitiva, pode ter sido uma encarnação compulsória, pode, e não está tão ajustado com esse pai, com essa mãe novo. E aí, você vai dizer assim, aquele menino parece uma ovelha, que falava assim antes, hoje não é politicamente correto, a ovelha negra da família, né? A ovelha distanciada da família. Então, aquela ovelha que não faz parte de um rebanho, que seria mais cordeiro, que seria mais gentil, mais afetuoso, é um espírito que voltou na configuração que eu estipulei, eu e ele, pai do outro lá no fundo, nós dois, marido e mulher, com um filho que é um desafeto, só que veio você, que reencarnou também. Você era a minha filha amada e querida. Ou era uma escrava que veio para dentro da casa do senhor de engenho e foi muito amada e muito querida, só que era a mãe daquele rapaz e que tinha muito amor por ele. Isso acontecia na escravidão, mas não podia fazer muita coisa. Mas seu amor é tão grande que você tinha tanto carinho por seus senhores, mas também tinha por seu filho, mas não podia fazer muita coisa. E aí você morre, em alguma circunstância, retorna como minha filha. Só que por você eu tenho uma simpatia extrema. E você, como irmã dele, também tem um amor muito grande por ele. Vem então um irmão que tem um laço de afeto com aquele, mas aquele tem um afeto comigo e com a mãe, mas não tem mas o outro não tem. Ele é diferente daquele clã, porque ele está sofrendo, ele passou por vicissitudes, por raiva, por ódio, que o atraiu esse núcleo familiar como reajuste para o crescimento evolutivo, para ele trabalhar o amor por esses pais e, portanto, os pais entregarem a ele o que faltou, o amor, a compreensão, a dedicação, a fraternidade, a solidariedade. Quando não entende, isso não legitima e nem justifica o filho que quer sair para as drogas, vou tomar crack, vou cheirar cocaína, rebelde dentro de casa. E eu que sou terapeuta, eu vejo isso na minha prática. Muitas famílias se desconfiguram, os pais ficam ali, ó, às vezes, que não é o papel, muito entregues-se, resilientes não seria o termo, muito subservientes aos filhos déspotas, porque não é porque ele foi um escravo que morreu na chibata, no pelourinho, que ele tem o direito de chegar na família e tocar o terror. Sim, o pai e a mãe, feitor e senhor de engenho, tem que ter o amor e a compaixão maior, se já adquirir um grau de consciência, para o retorno desse filho que vem, para desenvolver os laços de afeto. Eu por ele, que é a minha mulher, que éramos parceiros de perversidade, ela como uma querida que volta, como minha filha amada e dele também, como se fosse, ficou com ele, namorou com ele na casa e tinha afeto por ele também quando ele era o feitor, eu era o senhor de engenho. Então esse espírito vai ter uma afinidade por essa mãe, que veio como mãe, mas era o feitor, que namorava com ela, mas não tinha briga nenhuma, era namoro bom. E aquele menino tinha um amor retado por essa mãe, porém me odiava e odiava ele. Olha que configuração. Aí esses pais, quando ficam subservientes a esse filho, porque tem a culpa, que é o grande complexo
que norteia a nossa relação com o mundo, que é uma chaga da humanidade, que é o complexo da culpa, faz com que nós outros, se não estejamos no nível de compreensão de que precisamos educar, colocando limite naquele filho, sem violência, sem despotismo, sem retomar a cinturãozada, a chibatada, que a gente viveu, eu mesmo vivi isso, né? Eu fui criado com bolo na mão, cinturãozada pelas pernas e tapão pelo braço. Minha mãe fala, vou quebrar o cabo de vassoura de você tá pensando que tá engrossando o cangote, seu corno? E aí, pá, quebrava a vassoura. Eu digo, que negócio violento, que rebeldia. Só que na época de minha mãe, era pior. Minha avó que eu amo, minha avó é síria, analfabeta, não fazia um álcool com copo, lavadeira, lavava de ganho. Mãe de meu tio Louro, que trabalha aqui também na Paz do Passe, minha mãe Maria Helena, pegou e meteu uma faca em minha mãe uma vez, porque minha mãe com fome, querendo comida, minha avó pobre, morava em casa de taipa, dificuldades extremas para alimentar, botou o prato dela, ela comeu, quero mais. Minha mãe conta isso, eu fico me acabando. Aí botou mais comida, minha mãe engoliu, não quero mais não, mãe, não, vai comer todo se aburra. A mulher assim aburra e o menino assim o corno. Minha mãe pegou, não aguentou, pegou a comida e jogou debaixo da mesa. Minha avó descobriu pra quê? Minha avó da cozinha que tava, pegou uma faca, não é uma faca assim tão grande não, e tancou-lhe a desgrama nela, pegou aqui no braço de minha mãe, quase mata a véia, mas um amor entre elas era maravilhoso, mas tinha essa coisa assim meio bizarra, meio primitiva, né? Porque eu também com meus pais tive isso e eu amo meus pais, foi o que eles puderam me entregar. Hoje eu consigo compreender que a gente não deve julgar pai e mãe. Eu falei sobre isso na palestra da Coben, eu estou dando outro viés, porque lá eu falei na perspectiva das constelações familiares, não do livro de Joana, que é escrito como constelações familiares, porque aqui ela não fala da constelação no sentido da técnica, né, da filosofia, da ferramenta. Mas eu trouxe a abordagem de que nós devemos sempre honrar pai e mãe, como está lá no Evangelho, ou no Decálogo, e que diz assim, sabeis os mandamentos, não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe, que é no Evangelho de Mateus, Lucas e Marcos. Mas também tem uma passagem, que é do Decálogo, que está aqui no capítulo de amor, eu não vou achar agora, vê se você acha aqui, amiga, amor aos pais, quando você achar, que é o Decálogo assim, amarás seu pai, ao seu pai e sua mãe, para que gozais de... vai, tente achar para mim, que fala sobre, para você poder gozar da verdadeira terra prometida, do mel e de tudo que é de bom, se você honra pelo Decálogo, é o Velho Testamento. O Novo Testamento traz essa passagem que eu citei. Então é óbvio que na perspectiva de honrar pai e mãe, é o capítulo honrar pai e mãe. No capítulo de honrar pai e mãe, vocês precisam honrar o pai e mãe, independente do que eles façam. Isso é uma premissa básica. Independente, isso é duro ouvir. Eu sei que é duro. Independentemente do que eles tenham feito, vocês ficam olhando para o que está aqui nessa mão, que são o que faltou, o que não deu, a surra que recebeu, o abandono que viveu, e esquecem de olhar para essa mão, que é isso aqui, que é a vida que vocês têm. Por mais que você tenha uma mão cheia de defeitos, de coisas que você possa falar de seus pais, vocês jamais poderão ser injustos com ele, porque ele lhe deram a vida. Ah, Flávio, deixa eu lhe contar minha história. A gente trabalha com constelação, não me conte. Se vai entrar no julgamento do pai e da mãe, você perde a potência do que é o pai e a mãe na vida de vocês. Então a gente não julga pai, a gente não critica pai, a gente não precisa também ser conivente com o que os pais fizeram. É diferente. Ah, Flávio, ele me bateu, me deu surra, me abusou de mim, me entregou para a orfandade, não importa. Você tem que dizer assim, pai, foi pesado o que o senhor fez por mim, mas eu agradeço a vida que o senhor me deu, porque esse bem maior é o maior bem que eu poderia ter. E aqui a passagem, honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Decálogo, Êxodo, capítulo 20. Esse é o complemento que a gente traz. Honrar pai e mãe para que vocês possam viver longo tempo na terra da bem-aventurança, na terra da fartura. E esse honrar pai e mãe é o que eu estou trazendo. Independentemente do que ele tenha lhe feito, vocês devem ter um sentimento de gratidão. E o que é que se chama quando vocês ficam presos no que é o menos e esquecem do mais, que é a vida que vocês têm? Como se chama isso? Me dê um copo d'água, por favor, amor. Como é que se chama isso? Quando a gente fica preso naquilo que faltou e esquece de ficar conectado com aquilo que foi dado. Como é que se chama isso? Como? Ingratidão. A pior coisa que a gente pode ter é a ingratidão. Porque a ingratidão não prejudica os pais, prejudica vocês. Vocês têm que ter um lugar de amor no coração, independentemente do que foi dado.
Só eles sabem a dor e a delícia de ter caminhado nas sandálias dos sapatos nas estradas da vida. Eles vieram, como eu havia dito no início, de uma história evolutiva. Olha a configuração que eu criei. A gente não sabe quais foram as configurações que estão estipuladas na vivência dos laços da consanguinidade. Por isso não nos cabe julgar nossos pais. Nos cabe dizer sim à vida como foi, porém, eu guardo um lugar para você, meu pai, no meu coração. E para você, minha mãe, no meu coração. Mas isso não me faz eu querer conviver com vocês, indo tomar cerveja, churrasco, todo fim de semana, porque foi muito doloroso. Mas é diferente isso. Você não guarda mágoa e ressentimento no coração. Você tem um lugar para eles. E quando vocês têm um lugar para eles, você está sendo grato minimamente pela vida que ele vos deu, mesmo que tenha lhe faltado muitas coisas. Isso é fundamental para vocês terem coragem de enfrentar o desafio da vida e para que vocês tenham sucesso nos enfrentamentos da vida. E são as leis, que a gente fala, as leis sistêmicas, que fazem parte das constelações familiares. Quando vocês não honram, não agradecem o que foi possível, vocês estão indo para o lado oposto, que a gente não almeja para ninguém, que é a ingratidão com os pais. E a ingratidão vocês vão de encontro a honrar, e não ter a gratidão, você não honra. Você está desonrando os pais que vocês tiveram. Como o tempo já vai se esvaindo, é até que horas que eu tenho? É até 3, é? Até 3? Aqui é um calor. Alguns de vocês, um mecenas aqui, uma pessoa que seja generosa, que tem um capital sobrando, doa para essa casa, ela vai ter um dia a possibilidade de ter um ar-condicionado aqui, só Jesus. Eu sei que é uma luta que o André Luiz vem travando há anos, mas um dia vai chegar alguém assim, nossa, tome aqui, fecha tudo e bota um ar-condicionado. Hoje em dia eu sei o que é um ar-condicionado, gente, eu também não tinha não, mas eu tive o privilégio agora de colocar umas placas de aquecedor na minha casa para economizar luz. Meu Deus do céu, quando eu saio do meu quarto que está climatizado, a gente não tem, paga R$50 de luz, olha que maravilha, R$55 de luz, deixo os ar-condicionado tudo ligado, aí eu saio do ar-condicionado do quarto, quando eu entro na parte que não tem o barrunfo que eu recebo, digo, meu Deus, como é que eu pude viver tantos anos sem um ar-condicionado? Não é mais uma questão de vaidade, não, é uma questão de qualidade de vida. Quando eu durmo hoje com a minha esposa num quarto climatizado, só tem 6 meses isso, tem mais ou menos 6 meses. A vida inteira eu não sabia o que era ar-condicionado, nunca na casa dos meus pais, nunca tive ar. Tive agora porque eu botei as placas. Eu digo, Deise, como é que a gente pode dormir tantos anos num quarto sem ar-condicionado, num calor desse de Salvador? Não tem como. Aí a gente sofre demais, a gente levanta, a gente não quer nem levantar da cama, parece que o dia pode se dar até 9, 10 horas, você vai no quarto escurinho até a hora que der. Aí você sai do quarto, quando pisa fora, é um barrunfo que só Jesus deixa a gente até agoniado. Eu estou aqui falando, eu estaria muito melhor se eu estivesse aqui com um lugar climatizado, com ar-condicionado em cima de mim. Agora eu estou querendo terminar a palestra para me livrar desse calor, para a gente poder dar um fim a isso e eu ir para o meu carro e ligar o ar. Hoje em dia, carro com ar-condicionado também não é um luxo, não, é necessário. Dirigir em Salvador sem ar-condicionado, meu amigo, Ave Maria, minhas costas estão lavando de sol. Os ônibus públicos têm que ter ar-condicionado, né? O metrô tem, não tem, gente? Dá conta? Tem, né? Ave Maria, estou lavado de suor. Mas só foi uma digressão porque vamos ver se as minhas orações chegam a alguém que se solidarize. Não, Flávio, como do La Harmonia, né? Eu faço parte do La Harmonia hoje, né? Lá Adenauer tem um público que frequenta que é muito abastado financeiramente. Só para você ter uma ideia, ele subindo lá a escada um dia, conversou, poxa, precisamos fazer um elevador aqui para poder melhorar o acesso aos prédios lá, né? Fundação La Harmonia. Um cara milionário, dentro do elevador, dentro da escada, falou assim, sim, e você precisa de quanto? 80 mil. Eu vou doar. O cara chegou e doou 80 mil. Aí ele, poxa, a Adenauer fala em palestra, como eu fui burro, eu, ao invés de pedir o valor exato, que é 150 mil, porque 80 mil era um elevador, mas a obra, tudo geraria, ele daria 150 mil, mas o cara pegou lá e depositou 80 mil, assim. Aí chega outra pessoa, ia pegar um lugar lá, uma casa, ele contando, para poder botar os idosos, quem está a propósito a serviço do bem, vai ter sempre gente, vai ter sempre pessoas, vão ter sempre pessoas que estarão ali à disposição para poder fazer com que aquilo cresça. Ele simplesmente falando com uma pessoa, o cara falou assim, não, vamos lá ver uma casa ali, ele foi, olhou a casa era 250 mil, ele falou, não temos caixa no centro. Aí o cara falou assim, eu dou 150, dou 150 mil, eles inteiraram com 100 mil para uma casa lá, para começar o negócio do lado dos idosos. Então, pode ser que aqui também tenha alguém transitando com esse poder aquisitivo e está acanhado, né, envergonhado de fazer uma doação tão generosa. Não, eu vou fechar essa sala, falou aquilo, achei legal, vamos climatizar tudo aqui agora. E aí daqui uns 2 anos, 3 anos, a gente pode estar aqui, todos vocês, sem estar se abanando, né, os velhinhos ali no fundo, tudo
suando, porque o calor de Salvador, esse verão de Salvador não é brincadeira, né? Mas a gente sabe que o esforço vai continuar, aqui está o chamado para que isso seja atendido, e que um dia, quem sabe, a gente tem aqui nessa casa, uma casa completamente climatizada. A Cobem também, que eu comecei, não era um calor retado. Hoje em dia conseguiu, com o tempo, fechar o salão doutrinário e está climatizado, né? Algumas casas, o Consciência e Vida também, lá em Lauro de Freitas, está climatizado, só que o ar-condicionado só fica no fundo, o palestrante fica aqui sofrendo, não chega em mim nunca. Eu falei lá, calor é esse retado. Mas enfim, essa digressão feita, para a gente poder ir chegando ao final da minha exposição, para não deixar solto, então essa primeira parte, é claro, a Joana vai trazer isso. Os laços de amor, eles devem ser pautados nas bases do Evangelho, onde ela vai dizer: nós somos procedentes do genitor por excelência, Deus. Torna-se uma forma de ação emocional que se transforma em energia a ser concedida a todos quantos se encontram próximos da sua fonte de exteriorização. Ou seja, como somos filhos de Deus, devemos exteriorizar para o mundo o amor de Deus que habita em nós. Então as dificuldades inerentes nas relações, elas vão fazer parte do nosso grau de evolução, de provas e expiações. Mas é preciso que, com o amor de Deus vicejando nas emoções e traduzindo-se em ações do bem, a família passa a constituir o núcleo de maior necessidade da sua vigência, tomando as formas de conjugal, filial, paternal, maternal. Os pais, em consequência, são convidados a vivenciá-lo em todos os instantes, independentemente de filhos que sejam rebeldes. Eu falava daquele filho rebelde. Na educação desse filho rebelde, não vai dar o direito a esses pais que têm uma culpa no inconsciente de ser leniente com tudo que ele quer fazer. Ele quer tocar o terror, ele quer quebrar tudo, ele se envolve no tráfico, e os pais não castigam, não denunciam a polícia. Precisa corrigir, porque é um espírito que veio com ódio no coração por ter sofrido a escravidão. Porém, esse espírito, antes de escravo em cachoeira, ele foi talvez um grande déspota, um grande guerreiro, combatente, e que invadia as tribos e estuprava e matava as criancinhas. E aí, olha que lindo isso. Como isso dá tira um peso de vítima e algoz, sai dessa polarização, preto, branco, rico, pobre. Todos vivenciamos experiências distintas, mas isso não dá o direito a quem vive numa condição de desconforto e de menos-valia ser submetido ao tacão da sociedade que é cruel. Não é isso. Temos que ajustar para que todos caminhemos para o amor, que é o reflexo do amor da família. A primeira célula que dá origem a uma sociedade mais harmônica é a família. É ali que a gente trabalha no cadinho do lar, as arestas que a gente vai aparando na convivência e no relacionamento com o outro, para nos tornarmos pessoas melhores, para irmos para o mundo e exercitar no mundo, na relação com os outros, o amor que deve ser nutrido e alimentado dentro do próprio lar, na casa. Porque é fácil ir para a rua dar sopa, se solidarizar com as pessoas que estão em menos condição social, e aquele amor, meu filho, a gente está aqui, então vamos fazer uma oração junto, é muito bom. Mas está dentro da própria casa, convivendo com seus algozes do passado, vivendo com os desafetos do passado, e ali você conseguir vivenciar o afeto e o amor, esse é um grande laboratório que nós estamos enfrentando. E que se não passamos por essa prova, não venham me dizer que conseguem amar fora o que vocês não conseguem amar dentro. Primeiro, que é o capítulo que ela traz também, o amor sobre vocês mesmos, o amor a si mesmo, que é o auto-amor. São vários capítulos, amor e matizes, amor a si mesmo, de uma grande beleza que ela vai trazer, dizendo assim: o amor a si mesmo deve ser desenvolvido através de várias práticas, como meditação, autoconhecimento, autoanálise, porque esse auto-amor está íncito no ser, necessita de estímulos para desdobrar-se, enriquecendo a vida. Sem o auto-amor, nós não conseguimos amar o outro. Então não venham me dizer que amo os filhos se vocês não se amam. Não ama. Não ama. Ah, Flávio, como assim? E o amor de um pai e de uma mãe não é o mesmo que tem por essa filha, que veio como afeto meu, trabalhou na minha casa, entre aspas, como seu de engenho, e ele como seu marido, como o cara lá, e o mesmo amor que eu vou ter por ele. Não é igual. Por ele eu estou com raiva, com ódio, que eu quebrava ele no pelourinho, ele vinha, revidava, era tinhoso. Ela não, era vínculo de afeto. É óbvio que os pais não têm os mesmos amores pelos filhos. Isso é uma falácia. Devemos exercitar isso? Sim, mas não é possível dizer que o amor é igual a todos os filhos. Eu sempre falo da configuração lá em casa, eu, meu mais velho, meu irmão e minha irmã.
Eu sou o mais velho. Minha mãe foi minha esposa, em uma encarnação passada, nessa de Cachoeira. Meu pai era o capelão na fazenda lá, onde em Cachoeira eu era senhor de engenho. Meu pai era abolicionista, eu era escravocrata. É óbvio, meu irmão Quito era meu escravo, minha irmã Daniela é minha escrava. Eu estou dando um exemplo concreto. Minha irmã e meu irmão eram meus escravos. O amor de meu irmão por minha irmã é maior do que por mim. Óbvio, desde pequeno, eles eram muito mais afins um com o outro do que comigo. Eu os amo e sei que ele me ama, mas o amor não é igual. E minha mãe também, por mim, o amor era maior. Sempre foi. Eu sinto isso. Ela ama meu irmão e minha irmã ama, mas por mim eu fui marido dela. A gente foi marido e mulher. Veio para si trabalhar nos laços do afeto que vão se diluindo pela maternidade. Meu pai, é óbvio, minha mãe tinha vínculo com Quito e Dani, mas não era filho dela, eram os escravos da fazenda. Digamos, então como é que pode ser igual esse amor? Não pode. Não tem como. Quando fala isso assim, choca você. Não, eu amo meu filho igual. Mentira. É mentira. Não pode amar igual os filhos, eu digo com toda tranquilidade. Vocês vão exercitar esse amor para ser um amor que seja equânime. E que cada um receba o quanto de amor que é possível nessas relações que se estabelecem. Para que não leve para outras vidas a animosidade vivida nas anteriores. É isso que a gente vivencia na relação dos laços da consanguinidade. São desafetos que se encontram sob o mesmo teto para exercitar o amor genuíno do Cristo que habita em vocês. E aí vocês conseguirão alcançar um patamar de evolução a partir desse exercício constante do amor. Finalizando, eu conto a história para que fique esse registro belíssimo, que vai finalizar de uma forma que eu acho que é importante. Ela vai trazer uma história no início do livro, eu vou tentar ler. Tenham paciência, porque fica mais rico se eu for ler do que eu ficar... Não, a primeira parte eu vou fazer, então... A primeira parte eu vou fazer tentando com a minha própria memória. Para resumir, o que é a história? Um casal vivia na sua casa de forma harmônica e serena, com seus filhos num pedaço de terra, que no fundo tinha uma cachoeira, tinha um riozinho, e que tinha ali sua vaquinha, suas coisinhas, que ele vivia de uma forma simples, mas de uma forma bem harmônica. Passou um visitante, um religioso, olhou para ele e disse assim: poxa, o senhor já procurou buscar os diamantes que existem na vida? Você já viu o que é um diamante? O cara disse: não sei o que é diamante. Olhe bem, jogou veneno na cabeça do cara que estava vivendo sua vidinha tranquila, com sua esposa, com seus filhinhos educados ali na comunidade, não faltava alimento, não faltava escola, não faltava nada, tinha tudo o que era necessário para sobreviver com qualidade. O cara vai e fala do diamante. Jogou lá, plantou o negócio na mente da pessoa. Ele saiu dali, ficou doido. O cara foi embora, passou aquela noite na casa, e aí depois daquilo não tinha mais paciência, não tinha mais paz. Eu quero saber o que é diamante. Eu não conheço diamante. É a pedra mais preciosa que existe, você não conhece. O cara largou a família, buscou viajar para tudo que é lugar para procurar diamante no mundo, deixou os filhos e a mulher ao bel prazer, desconfigurou a família, encontrou nada do que ele procurava, que era o diamante, e simplesmente morreu sem encontrar diamante. Numa certa feita, a sua família, portanto, se desconfigura, volta e aquelas terras são vendidas a outra pessoa. Aquela outra pessoa que recebeu a terra fala assim: sua família, que haverá perdido o contato com ele, dispersou-se e sofreu amargamente o abandono, a miséria e a separação. O cara foi buscar o diamante e largou a família no abandono, na miséria e na separação. Aquele que lhe houvera comprado a propriedade, alguém comprou, vivia feliz e era generoso para com todos. Mais de um decênio transcorrido, o religioso viajante retornou à propriedade e procurou informar-se a respeito do antigo generoso anfitrião. O religioso volta e pergunta: cadê aquele generoso anfitrião que aqui morava, que ele, sem querer, plantou a discórdia, falando do negócio do diamante, mas o outro alinhou e concordou e foi em busca daquilo que não era necessário. Foi informado de que já não residia ali e de que houvera vendido a casa e as terras sem que se soubesse do destino que elegera. Convidado a pernoitar na mesma residência, após o jantar, enquanto conversava com o senhor que o hospedava, observou sobre a lareira algumas pedras que brilhavam ao crepitar das labaredas. Olha que história, meus filhos, meus irmãos. Levantou-se, segurou algumas delas, aproximou-as da claridade e perguntou emocionado: faltam 5 minutos, vou acabar no horário. Onde encontraste essas gemas? O religioso perguntou. Entre os seixos e outras pedras no riacho, respondeu-lhe o anfitrião, desinteressado. Os animais pisam-nas
enquanto sorvem a água transparente, e porque me pareceram muito originais, trouxe algumas para decorar a lareira. Trouxe a pedra lá para decorar a lareira. Preste atenção. Não durma, faltam 5 minutos, já vai acabar esse calvário. Homem de Deus falou religioso. Homem de Deus exclamou religioso, trêmulo, quase a desvairar. Estas pedras são diamantes. Amanhã muito cedo, leva-me esse córrego. O religioso foi, acordou e foram para o córrego. E passou uma noite inquieto e aflito. Pela alva, seguiu com o proprietário na direção do regato. E quando lá chegaram, o religioso, com olhar de lince, constatou que as águas transparentes deslizavam sobre um leito de diamantes brutos, negros, brancos, amarelos, desprestigiado entre calhaus sem valor. Desse modo, descobriu-se uma das maiores minas de diamantes do mundo, de onde saíram pedras fabulosas, algumas denominadas como Príncipe Olof, Koh-i-Noor e etc., que dormem em museus famosos do mundo ou brilham nas coroas de muitos reis. É um fato verídico, parece. O homem, agora eu termino, que era feliz em conhecer diamantes, deixou-as no quintal da residência para ir procurá-los mundo afora, sem nunca os encontrar. O mesmo fenômeno, meus irmãos, ocorre com o amor. As vidas possuem o amor no seu imo, mas não o conhecem. Necessitam de alguém que as desperte para o significado profundo e o valor incomparável desse tesouro. No entanto, muitos se referem ao amor como algo que está em tal ou qual lugar, apresenta-se nesta ou naquela situação, sob uma ou outra condição, indicando lugares onde raramente pode ser encontrado. O amor radica-se no imo de todos os seres pensantes, esperando somente ser identificado para realizar o mistério para o qual se destina. Não exige sacrifício, nem qualquer imposição externa, pois que pulsa, mesmo quando ignorado, realizando o seu mistério até o momento em que estua de beleza e harmonia, dominando as paisagens que o agasalham. La Fontaine escreveu que nada tem poder sobre o amor tem-no sobre todas as coisas. O amor converte os sentimentos humanos e sublima-os, tornando-os santificados e libertadores. Gandhi afirmava que, por mais duro que alguém seja, derreterá no fogo do amor. Se não derreter, é porque o fogo não é bastante forte. O amor espera pacientemente no leito do rio existencial humano até o momento em que seja descoberto, passando pelo período de desbaste da gangue externa, a fim de que a sua luminescência esplenda em toda a sua glória estelar. E, finalmente, não surge completo, acabado, necessita ser trabalhado, aprimorado, bem orientado. Quanto mais é aplicado, mais se aformoseia, e quanto mais é repartido, mais se multiplica em poder, valor e significado. É o grande desafio para a existência humana, para a conquista do espírito imortal. E ela remata: o amor é um garimpo de diamantes estelares que deve ser explorado. Possui gemas de diferentes qualidades e valores muito diversos, de acordo com a coragem e a decisão de quem busca encontrar as suas riquezas insuperáveis, sempre oferece novos matizes e configurações especiais. Foi assim que a benfeitora abre esse livro e ela escreve Garimpos de Amor, para que nós outros possamos exercitar o amor, sublime amor, no cotidiano das nossas relações. E o melhor espaço para ele ser exercitado, para ele ser aprendido, é o nosso leito da família, nas relações parentais, filiais e conjugais. Porque ali, sendo exercitado, nós conseguiremos levar para o mundo um mundo melhor, onde o amor possa vicejar no coração de todos nós. Muita paz e até um próximo encontro, se Deus quiser. Até mais. Vamos orar. Recebeste esta lágrima
de reencarnação, desta vez em grande voz, de reencarnar entre pessoas compromissas,